Você já se perguntou quanto custa a inocência? Não aquela inocência que vem da verdade, mas a inocência que é comprada, selada por advogados de terno caro, blindada por contratos de confidencialidade, embalada por mídia controlada e, finalmente, carimbada com um veredito: inocente. P. Diddy, Sean Combs, lenda do hip-hop, bilionário, empresário, influência cultural de gerações. O tipo de homem que não precisa entrar numa sala, porque a sala já gira em torno do nome dele. Mas em 2025, o mundo parou para assistir à queda ou, pelo menos, o que parecia ser o início dela. Acusado de crimes gravíssimos: tráfico sexual, extorsão, de forçar mulheres a participar de rituais sexuais degradantes, de pagar, transportar, manipular e silenciar. O que parecia ser mais um caso abafado por contratos e medo, virou julgamento, manchete, Tribunal Federal. E, no terceiro dia de deliberação, a decisão caiu como uma bomba. Inocente das acusações de tráfico sexual, inocente de conspiração para extorsão, mas culpado por transportar mulheres para a prostituição. Um detalhe técnico, diria a defesa, mas um detalhe que carrega uma verdade silenciosa. Vamos encarar isso juntos. O que significa ser inocente num sistema onde o dinheiro fala mais alto que o trauma, onde a fama pesa mais que a verdade, onde um veredito pode ser menos sobre o que você fez e mais sobre o que você pode pagar? Diddy foi inocentado. Sim, mas inocentado de quê, exatamente? Dos crimes que poderiam colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida, mas não do padrão de comportamento. Não dos relatos consistentes, não dos vídeos que nunca foram mostrados, nem dos contratos de silêncio que nunca foram violados. A pergunta que esse vídeo quer te fazer não é se Diddy é culpado, você acredita mesmo que ele seria condenado, mesmo que fosse? Porque esse vídeo é sobre o que acontece quando você tem dinheiro demais para ser punido. É sobre como a balança da justiça pesa diferente quando você enche de dólares. Essa não é só a história de um homem, é a história de um sistema, e de todos os outros que já passaram por ele, e saíram limpos, não porque estavam certos, mas porque estavam cercados, por contratos, por silêncio, por medo, e principalmente, por poder. Imagine o seguinte cenário: duas pessoas cometem o mesmo crime. Uma é pobre, desconhecida, sem advogado. A outra é bilionária, famosa, amada por milhões. Agora me responde com sinceridade: quem você acha que vai preso? Se você respondeu depende das provas, bem-vindo ao mundo ideal. Mas esse vídeo é sobre o mundo real. E no mundo real, provas são importantes, mas não valem mais que poder. P. Diddy não é só um músico. Ele é uma marca, um império, um homem que tem à disposição tudo o que alguém pode comprar: os melhores advogados, as conexões mais influentes e, principalmente, o controle da narrativa. Você já reparou como os escândalos somem? Como, de repente, a notícia some da capa? Como certas palavras nunca aparecem nas manchetes? Isso não é acaso, é estratégia. A mídia trabalha com interesse. E, às vezes, o interesse não é informar, é preservar quem paga mais. Enquanto você está aí tentando pagar o aluguel, tem gente gastando milhões só para parecer inocente. Não para ser inocente, só para parecer. E acredite, isso, hoje, é suficiente. Quer prova disso? Lembra do caso de Harvey Weinstein? Durante 30 anos, Hollywood sabia o que ele fazia. Trancava atrizes em quartos de hotel, prometia carreira em troca de favores, destruía quem dizia não, mas durante 30 anos, ele foi protegido, porque ele pagava, porque ele era útil, porque ele gerava lucro.
Só quando o estrago já era grande demais para esconder, é que resolveram cancelar. Mas até lá, quantas vidas foram arruinadas? Agora pensa no Diddy, acusado por mais de uma mulher. Detalhes semelhantes, relatos consistentes, indícios preocupantes. Mas o que aconteceu? A mesma coisa. Ele foi protegido por contratos, por medo e pelo poder que o dinheiro ainda tem de calar a verdade. E aí eu te pergunto, quando um homem precisa de 10 advogados, assessores de crise e contratos de silêncio, ele está se defendendo de uma mentira ou escondendo uma verdade? A inocência virou uma moeda, e como toda moeda, quem tem mais, compra mais, e quem tem menos, paga o preço, um preço que, às vezes, custa a liberdade, às vezes, custa a dignidade, e em casos como esse, custa a verdade. Tem uma frase que diz: você pode enganar o mundo inteiro, mas não engana o travesseiro. E eu fico pensando, como é que um homem dorme tranquilo, sabendo que a liberdade dele custou o silêncio de tantas vozes? Porque ser declarado inocente não significa estar em paz. Significa apenas que, naquele tribunal, naquele processo, não havia provas suficientes, ou havia influência demais. Vamos olhar de novo para o caso do Diddy. Seus próprios advogados disseram: ele foi um mau namorado. Sim, houve momentos violentos. Sim, ele foi controlador. Espera aí, isso é o quê? Senão culpa? Então a pergunta não é: mas ele cometeu um crime? Mas sim, ele destruiu pessoas? Ele manipulou? Ele traumatizou? Porque o tribunal pode julgar a legalidade, mas quem julga o caráter é o tempo. E o tempo tem memória. E a internet também. Lembra do Rua Kelly? Por décadas, todo mundo sabia, mas a máquina do dinheiro calava as denúncias. Só quando não dava mais para ignorar, é que veio a condenação. E o Diddy, ele ainda está na fase em que o sistema protege. Mas e as vítimas? Elas vão ficar protegidas por quem? Você acredita mesmo que todas essas mulheres inventaram a mesma coisa? Você acredita que todas têm o mesmo objetivo? Fama? Dinheiro? Ou será que estão tentando recuperar algo que perderam? A paz, a voz, a própria identidade. O problema não é só Diddy. O problema é a mentalidade de que se o cara é talentoso, rico e influente, ele merece o benefício da dúvida, mesmo quando a dúvida grita. A gente vive num mundo onde homens poderosos fazem o que querem, e depois pedem desculpas públicas, com lágrimas bem ensaiadas. E pronto, tudo perdoado. E as vítimas, que se reconstruam em silêncio, longe dos holofotes, longe da mídia, longe de qualquer justiça real. Inocência jurídica é uma coisa, mas inocência moral é outra bem diferente. E talvez essa ele nunca tenha tido. A essa altura do vídeo, talvez você ainda esteja se perguntando: mas o que isso tudo tem a ver comigo? Tem tudo, porque você vive num sistema onde a justiça usa uma venda nos olhos, mas não para ser imparcial. É para fingir que não vê os privilégios de quem está no topo. Você acha mesmo que o tribunal trata todo mundo igual? Que a verdade é suficiente? Que se você tiver razão, o sistema vai te defender? Deixa eu te contar uma coisa que dói ouvir. Não vai. A justiça que você aprendeu nos livros é teoria. Na prática, ela é um campo de batalha. E quem não tem escudo, apanha até cair. Quem tem grana, contrata o melhor advogado. Quem não tem, pega um defensor público atolado em 300 processos. Quem tem nome famoso, tem a mídia ao lado. Quem não tem, vira estatística. Te conto um caso real. Em 2018, um jovem negro nos Estados Unidos da América foi preso por assaltar uma loja. Só que não havia vídeo, nenhuma testemunha. A única prova? A palavra de um policial. Ele foi condenado a 20 anos.
Em 2020, um banqueiro branco foi acusado de assediar funcionárias durante 8 anos. Provas, mensagens, relatos consistentes. Resultado: acordo extrajudicial. Pagou uma multa e foi para casa. O nome dele nunca chegou na mídia. Isso não é justiça. Isso é o reflexo de uma sociedade que protege quem já nasceu do lado certo da muralha. E aí entra você, nascido sem os milhões, sem advogado particular, sem sobrenome influente, sem escudo social. O sistema não foi feito para você. Mas isso não significa que você tem que aceitar o jogo. Quando você entende as regras do jogo, você começa a jogar melhor. Você começa a entender o valor do seu silêncio, da sua voz, da sua energia. Você para de idolatrar gente que nunca te representou. Para de passar pano para quem te manipula com fama. E começa a olhar para a sua realidade com raiva, mas também com estratégia. Porque quem acorda, deixa de ser peça, e começa a virar jogador. O caso do Deren não é só sobre ele. É sobre todos os que escapam, e sobre todos os que pagam. A pergunta não é mais se ele é inocente. A pergunta é, quantos inocentes você já viu pagando por crimes que nunca cometeram? E quantos culpados você ainda aplaude, porque são ricos e famosos? Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo. A verdade custa caro, mas eu não estou à venda. Se inscreve no canal agora, porque aqui não tem celebridade intocável, não tem bajulação, só a verdade crua, como ela é. E se você tiver coragem de ouvir, eu vou continuar falando.